Se tem uma coisa que o brasileiro, cidadão sério, quer descobrir, é o que aconteceu no dia 8 de janeiro, quem são os responsáveis, quem se omitiu. E o Rodrigo Pacheco tinha dado, inclusive, data, já tinha data específica, que seria do dia 11 ao dia 14, para fazer a leitura da sessão. Acontece que ele resolveu viajar para a China com o Lula nessa mesma data. Aí o Nicolas, em primeira mão, vai trazer aqui para vocês a resposta do que vai acontecer com a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro, tá? O Pacheco deu uma resposta para ele, eu vou trazer aqui para vocês. Então sejam todos bem-vindos, eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista e filósofo político. E nosso intuito aqui é entender um pouquinho todo esse balaio de gato que a política brasileira é. Tem gente que fala, doutor, é muito difícil entender política, e eu te entendo. Para mim, que vivo isso há anos, estudei filosofia política, eu que estudei direito, que estudo economia ainda, ou comércio internacional, que tem economia ligado, sinto dificuldade. Imagina alguém que não se dedica tanto quanto eu. É por isso que eu tento trazer da forma mais simples e explicada, porque o negócio, como se diz, lá na minha querida Minas Gerais, o trem é difícil, mas calma que a gente vai explicar para vocês, tá certo? Vamos começar? Se não é inscrito, se inscreve, rumo a 1.400.000 e bora de Nicolas Ferreira. O senador Rodrigo Pacheco deu a resposta para Nicolas Ferreira sobre a data que vai acontecer a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. Na prática, o Pacheco foi detonado nas redes sociais, inclusive teve editorial de jornal que chamou o Pacheco de homem sem palavra, porque ele falou que a CPI começaria do dia 11 ao dia 14, ele estaria instaurando, e depois que ele mudou, não mudou a data, ele não tinha dado uma manifestação, então ele foi chamado de homem sem palavra, inclusive em editoriais aí de jornais. O senador Esperidião Dião Amin, ele fez uma manifestação e disse: Pacheco, o povo quer saber sobre a CPI. Se você deu data, seja homem e honre a sua palavra. Se você não quiser fazer, deixa que o vice-presidente do Senado instaura. Mas o Pacheco não quis. E a resposta do Pacheco foi essa aqui. O senador Rodrigo Pacheco acaba de me enviar a seguinte mensagem. Isso aqui é o Nicolas Ferreira falando. A se confirmar a missão oficial na próxima semana, que ainda não é confirmada, designarei a sessão para o meio-dia de terça-feira, dia 18. Então vamos lá. Se houver a viagem de Lula para a China e o Pacheco for dia 18 ao meio-dia, é um dia marcante para todos aqueles que querem saber o que efetivamente aconteceu no dia 8 de janeiro. Tá certo? Vamos partir para a próxima pauta aqui, que eu sei que você quer saber informação e você tem pouco tempo. Essa matéria foi divulgada no Infomoney. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorizou visita de deputados a presos no dia 8 de janeiro. 5 parlamentares vão ter o direito às visitas e o Alexandre de Moraes autorizou. E vai ser na terça-feira, já foi dada a autorização. Ontem, a visita vai ser de 5 deputados federais aos presos que são investigados. Com a decisão, os deputados Sanderson, pode ir, o Hélio Lopes, o Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, o Coronel Telhada, que é do PP de São Paulo, e Nicolas Ferreira, que é do PL de Minas Gerais, poderão ver as condições dos presídios da Papuda e da Colmeia. Ao todo, 1.400 cidadãos foram presos, 800 ainda continuam presos. Minha opinião sincera como jurista: isso é uma das grandes aberrações que o Estado Democrático de Direito viu. A função de um deputado, de um senador, é fiscalizar o poder executivo, seja no plano municipal, estadual, federal. Então, um deputado ter que pedir bênção ao judiciário para fazer a fiscalização do executivo, quer dizer que houve aqui uma quebra na regra dos poderes criadas ali por Montesquieu. O check and balance aqui foi violado. Ou seja, não dá para falar que é normal. Ou seja, um deputado tem que pedir autorização
para visitar pessoas presas. Para visitar pessoas presas, tem que pedir autorização para o ministro Alexandre de Moraes, mas tudo bem. Há aqueles juristas que defendem que, como o Alexandre de Moraes é o juiz do caso, nesse caso deve-se pedir autorização, sim. Tem a parte jurídica que defende. Então eu não sou o senhor da verdade, é só a minha opinião jurídica, que para mim o papel de fiscalização está constitucionalmente previsto e está acima de uma decisão de um juiz. Se você for da área jurídica, coloca no comentário o que você acha. Você concorda que o Moraes, como juiz do caso, tem que dar autorização para os parlamentares fiscalizarem? Ou você acha que não? O direito de fiscalização está previsto constitucionalmente, ou seja, está acima de qualquer regra do judiciário. Coloca no comentário, essa é a minha opinião, tá certo? Vamos partir para a próxima pauta agora e a gente voa ali para a Folha de São Paulo. Arranjo de Lula para dar dinheiro ao Congresso dribla o STF ao simular emendas. Ministros do governo federal aguardam orientação da articulação política para usar verbas nas próprias pastas. O governo Bolsonaro foi amplamente criticado por usar as tais emendas de relator, ou o chamado de orçamento secreto. Você lembra do orçamento secreto? Aí, como uma forma de tirar um pouco do poder do Lira, o Lula fez um pedido especial ao STF que retirou as emendas de relator. Ou seja, agora o Lula não é mais obrigado a dar essas emendas, e o que acabou, a priori, sendo bom para o Lula, que baixou um pouquinho do facho do Lira. Só que agora Lula viu que não é tão fácil dialogar com os deputados agora, como era na época do mensalão, lá em 2002 em diante, quando ele teve a sua gestão. Agora o buraco é mais embaixo e os deputados são mais gulosos. É mais difícil de bancar, matar a fome e a sede dessa turma aí. Então Lula viu que aquilo que ele falou que era o maior escândalo do Brasil de corrupção, que era os orçamentos secretos, ele não tem autorização da lei, não tem autorização do STF, mas Lula é Lula, e ele vai dar um jeitinho de burlar isso, tentando dar a entender que não é corrupção, parecendo que não é corrupção e que não votou o mensalão. Foi exatamente isso aqui que a Folha de São Paulo falou, tá? Então, para você que fez o L aí, não vem me criticar não, critica a Folha de São Paulo, que eu só estou repassando com concordância completa do que a Folha de São Paulo falou. Agora vamos dar um giro no mundo, coisa rápida, aqui é só para a gente não perder o tempo aqui. Essa matéria foi publicada no jornal Metrópolis. A Finlândia entra formalmente na OTAN e o governo russo faz novas ameaças. Gente, o governo russo partiu para cima da Ucrânia porque a Ucrânia sinalizou entrar para a OTAN. Agora, a Finlândia, que também está bem próximo ali à Rússia e é bem estratégico, entrou efetivamente, está na OTAN. A OTAN é a união dos países do Ocidente, tá? E a Rússia não gostou nada disso e já falou que vai ter retaliação. Então, pode ser que estoure mais uma guerra. Ontem saiu um documento formal do Banco Mundial, tá? Isso aqui não é de blog, não é de blogueirinho, é do Banco Mundial, de que a gestão do Bolsonaro em relação à pobreza durante a pandemia foi exemplar. Pois é, o pai dos pobres está falando que isso é mentira, mas não é. É o Banco Mundial. Ou vai falar que o Banco Mundial está dando um golpe? Faça-me o favor. O Banco Mundial falou que a gestão do Bolsonaro no combate à pobreza durante a pandemia foi exemplar. E a gente vê índices de aumento de empregos no índice de Lula, desemprego disparando. Enfim, isso é realidade. Contra fatos não há argumentos. E agora, se realmente acontecer mais uma guerra, se a Rússia parte para peitar agora a Finlândia, muda o jogo. Como que Lula vai se portar? Você está preparado para enfrentar essa bucha de canhão? Pois é, isso aí pode ser grave. Vamos lá, até hoje está dando repercussão a fala do Papa. Para você ter noção, o Mário Sabino, do jornal Metrópolis, comentando aquele fato que o Papa falou, citou Mateus e falou que se ele pensa como um comunista, se tiveste sede, dai de beber, se tiver fome, dai de comer.
Ele citou aquele ponto e citou também que o Papa é peronista e lulista, ou seja, Papa é esquerdista mesmo, tá? E aqui eu não estou falando do ponto de vista religioso da história, não. Estou falando do ponto de vista político. O Papa tem tendências de esquerda e aqui o próprio jornal Metrópolis está trazendo isso aqui para vocês. Enfim, já tomou um lado, ou seja, tem uma nova ordem toda aí que vem colocando grandes nomes, inclusive ele, que é o maior líder religioso do mundo, confrontando o Brasil, tá? Porque o brasileiro, a grande maioria dos católicos, é conservador, é contra o comunismo. Já saiu o estudo que mais da metade dos brasileiros é totalmente contra qualquer ideia marxista, dessa filosofia utópica, ultrapassada, retrógrada e maligna. Porque para chegar até ela, você tem que passar por um socialismo que mata, que destrói. Pois é, o cidadão brasileiro, que em sua essência é católico, é cristão, é evangélico, não topa isso, tá? Não topa mesmo. Vamos lá, matéria do Band de Jornalismo, matéria de ontem, tá, pessoal? Alexandre de Moraes nega recurso e mantém Daniel Silveira preso. O ministro Alexandre de Moraes do STF negou um recurso da defesa de Daniel Silveira e manteve a prisão e bloqueio de contas do ex-deputado. Em 2022, o plenário do Supremo Tribunal Federal condenou o parlamentar por estímulos a atos antidemocráticos e ataques a ministros no tribunal de instituições como o próprio STF. Vamos lá. Escuta o que eu estou falando. A história ainda vai mostrar esse como uma das maiores vergonhas já presenciada pelo judiciário brasileiro. Não tenha dúvidas disso. A história, o tempo vai passar. E aí, aquelas narrativas, aquelas justificativas e narrativas absurdas que são ditas por ideologia vão passar. E aí a história vai mostrar realmente o que aconteceu. É o descaso, é a destruição da imunidade parlamentar, é colocar um parlamentar por crime de opinião na cadeia, tá? Violando assim a Constituição, que diz que no Brasil não haverá tribunal de exceção. Pode ser que eu esteja equivocado, pode ser que a história não mostre isso, mas na minha visão, eu vejo o Gedel Vieira solto, eu vejo o Cabral solto, eu vejo o Tacla Duran solto, eu vejo muita gente que, sabe, cometeu crimes aí, que foram julgados pela Lava Jato e hoje estão aí soltos. Daniel Silveira continua preso. Vai me falar que é juridicamente? É difícil de acreditar, tá bom? Vamos lá. Bora mais uma, já que a gente vai mostrar para vocês aqui na veia. O Gregório do Vivier, não sei se você lembra dele, é um ator aí, global aí. Ele fez uma crítica ao ministro que Lula vai indicar para o STF. Qual que é a crítica dele? Ele não é negro. Essa é a crítica dele. Lembra do Joaquim Barbosa? Aí teve gente que falou, não, colocaram um negro aí e fez cagada. O Joaquim Barbosa foi péssimo, porque ele combateu a corrupção, ele não foi da turminha da lacração. A gente precisa de um igual o Lewandowski, que é branco, mas que está lá do lado do MST, cita Lenin, cita o Marx e é o cara. Você entendeu aqui? Um branco marxista pode. Um negro que combate a corrupção? Não, esse não serve. E o Gregório do Vivier esqueceu disso tudo e falou que é um negro. Pois é. O que o Gregório do Vivier não entendeu, e essa matéria do Conexão Política mostra, é que realmente vai ser um branco. Mas esse aqui agrada a patota. Por quê? Porque ele é amigo pessoal, defensor e advogado do Lula. E com mais um cara desse no STF, Lula nunca voltará para a cadeia. Pode ter mensalão, pode ter petrolão, pode ter o que for. Mas Lula estará blindado. E para isso, para essa patota da esquerda aí, é mais do que suficiente. Não importa se vai ter mensalão, petrolão, se vão roubar. O mal da história é o Moro, o mal da história é o Dallagnol, o mal é quem participou da Lava Jato. Agora o Zanin, não, esse, você falar que ele é partidário, que é isso? É cadeia, é atentar contra a democracia. Faça-me o favor, né, gente? Pelo amor de Deus.
tem que ter pelo menos um pouquinho de coerência e entender que o Lula indicar o seu advogado para o STF é irrazoável demais. É o cúmulo do absurdo jurídico sustentável. Não dá para aceitar isso, não é? Ficou até o final do vídeo? Coloca no comentário qual das matérias que você mais gostou, coloca aí no comentário, é importante para mim. E se você tiver discordâncias coerentes, que dá para fazer um debate legal, é esse tipo de comentário que eu gosto, tá? Educado, coerente, para a gente poder fazer um aprimoramento. Porque às vezes eu posso estar errado e o seu comentário pode me convencer. Ou então eu posso perceber que você está errado e vou defender minha tese. É assim que funciona a democracia. Dizem que a democracia voltou, né? Que foi salva. Meu amigo, eu estou vendo o contrário. Ah, mas eu estou vendo o contrário mesmo. Temo mais pela democracia agora do que nunca. Não tenha dúvidas disso. Tá certo? Grande abraço, fica com Deus. Até o próximo vídeo. E a gente volta que tem mais 2 editoriais ainda hoje para você. Grande abraço.